Bem-vindo você que está online, bem-vindo você que está aqui mais uma vez. Eu estou vendo rostinhos novos, assim, novos, novamente te vendo. Tinha tempo que eu não te via. Estou vendo um baby ali, eu tenho que falar baixo, pastor, porque tem um baby na casa. Parabéns aos papais. Está ali uma nova criatura do Senhor. Deus faz maravilhas, né? Então, parabéns aos pais que estão com esse baby ali, que eu creio que tem um mês. Não, tem um mês já? Nem um mês ainda. Que Deus abençoe e proteja. Aleluias. Hoje é o nosso final da campanha de oração, a maratona de oração, que nós estávamos aí 21 dias orando pela manhã em jejum, e eu convidei todos vocês a participar disso, e eu já quero dar de cara essa notícia bombástica para você. Esses 21 dias, quem foi no GPS essa semana já pegou essa notícia. Esses 21 dias foi simplesmente um pontapé na sua vida espiritual. Esses 21 dias, na verdade, é o que eu descobri há 8 anos atrás. Que não pode ser 21 dias. Tem que ser todos os dias. E eu incentivo você, eu encorajo a você a começar, quando você levantar em jejum, antes de você comer alguma coisa, tire um tempinho com o Senhor. Seja ler um versículo, seja uma oração, seja um tempo em silêncio na presença. Mas antes de você começar seu dia, você vai ver como que vai mudar muita coisa na sua vida. Eu conversando com alguém esses dias, a pessoa falou: nossa, você é tão calmo, né, Dallas? Eu falei: é por causa de manhã. Antes de eu tomar meu café, eu vou para a presença do Pai. E se você quer controlar sua carne, alimenta seu espírito. Então, que hoje não seja o final de uma campanha, mas seja o dia que você entendeu que você precisa dessa maratona de oração até Jesus voltar. Amém? Olha aí, todo mundo falou amém. Você concordou, acabou, hein? Glórias ao Senhor. Antes da gente partir para a mensagem, hoje meu tempo está curto, mas eu queria convidar você nessa sexta-feira que vem, às 8 p.m., aqui mesmo na recepção da igreja. Eu quero tomar um café com você, quero ter um lanche com você às 8 da noite. Você que deseja se tornar, já está vindo há um tempo, mas não conhece a visão da igreja. Você que deseja se tornar membro um dia, você vai vir e nós vamos apresentar para você a visão da igreja, quem nós somos, no que acreditamos, responder perguntas, falar com você sobre a nossa missão. E ali nós vamos ter esse tempo juntos para que a gente tire dúvidas e você possa fazer dessa casa a sua casa de oração. Então anote aí, 8 horas da noite, na sexta-feira que vem. Nós vamos encontrar aqui mesmo, na entrada da igreja. Se tiver como colocar o telefone da igreja aqui, já, a igreja tem um celular, então você pode mandar tanto no WhatsApp, quanto text message. Mande uma mensagem nesse telefone, pode tirar até a foto se você quiser, para você anotar depois, mas tira uma foto desse celular, que é o celular da igreja. Você pode ligar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, meia, sabe? Se o pastor não atender, Jesus vai atender. Mas esse telefone é o telefone da igreja, e você mande aí uma mensagem me confirmando se você vai estar aqui na sexta-feira, para a gente preparar o lanchinho para você. Só mande assim: eu estarei presente. Amém? E coloca seu nome caso a gente não tenha lá o seu nome na igreja. Então anote aí para que semana que vem nós possamos estar juntos. Aleluias. Já tem uma confirmação aqui na frente. Manda mensagem lá. Glórias ao Pai. Eu estou feliz que você está na casa. Hoje é o segundo dia, a segunda semana da nossa série nova que nós entramos a semana passada. E semana passada eu fiz com que todos declarassem comigo. E essa semana eu vou fazer de novo. O tema da série é: eu declaro guerra. Então vamos falar junto? Eu declaro guerra. Só 2 pessoas falou. Tem ninguém declarando guerra aqui, vamos lá. Eu declaro guerra. Agora tem gente que vai guerrear. Agora vamos falar inglês? Você que é brasileiro, você vai aprender inglês, e quem é americano vai falar na própria língua agora. I declare war, ok? 3, 2, 1. I declare war.
Pode ser um pouquinho mais forte, né? Em português foi mais forte. Vamos lá. 3, 2, 1. I declare war. Good. Pronto, você aprendeu uma frase em inglês agora. Você pode chegar em qualquer lugar, não chega em qualquer lugar e fala essa frase. Senão a polícia vai falar, o quê? É guerra? Mas nós vamos entender durante essas semanas que nós sim precisamos guerrear contra algumas coisas. Nós precisamos guerrear contra os ataques contra a família que Deus constituiu na face da terra, ou os ataques contra os casamentos que estão sendo destruídos. Temos que declarar guerra contra a depressão que tem assolado o nosso país. Hoje pela manhã, o meu colega, o pastor Léo, mencionou isso, e essa semana eu tinha olhado a notícia que a estatística do suicídio aumentou de 2 meses para cá. Mais pessoas estão suicidando, estão tirando a própria vida. Então, nós precisamos declarar guerra, sim, contra todas as coisas que fogem do padrão do reino de Deus. E nessa semana, eu quero passar para você o que Deus já me ensinou essa semana, e o tema é Assim que eu luto minhas guerras. É o que nós cantamos aqui nessa noite. Se você gosta de anotar, anote esse tema aí. Assim que eu luto minhas guerras. E se você tem a Bíblia, vá comigo em 2 Reis, é onde nós vamos estar guerreando nessa noite. Em 2 Reis, abra sua Bíblia no capítulo 2. E antes disso, eu vou contar para você o contexto de toda a história. Porque hoje nós vamos aprender que assim que eu luto minhas guerras, nós vamos aprender uma forma correta de lutar as nossas guerras. E quem aqui já assistiu aquele filme O Quarto de Guerra? Como que é em inglês? War Room? Yeah. Aquele filme, ele fala justamente do poder da oração, do que a oração pode fazer, quais são as cadeias que a oração pode quebrar. E infelizmente, igreja, Ana Priscila, tem gente dentro da igreja que não tem usado a sua arma. Tem gente dentro da igreja que sabe que a Bíblia é uma espada, mas não usa. Sabe que o joelho é uma arma, mas não dobra. É lógico, se você tem algum problema de saúde, você não precisa dobrar o joelho, mas fecha teus olhos. Ore ao Senhor, porque a oração é a arma mais poderosa que o crente tem. E nós estamos usando tão pouco dela. Mas nessa noite eu quero sair daqui encorajado, e você também, a orar mais. Para a gente entender o contexto, antes de eu ler alguns versículos com você, nós vamos focar na história de Eliseu, o profeta Eliseu. Mas antes de falar de Eliseu, eu preciso falar de Elias. Elias, no 1 Reis, capítulo 17 em diante, você vê a história de Elias. E Elias, para quem conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que ele foi um grande profeta nas mãos do Senhor, e ele não experimentou a morte, ele foi arrebatado aos céus. Elias foi alguém que, quando orou, parou de chover por 3 anos. Elias foi alguém que, quando orou, voltou a chover. Elias foi alguém que, quando orou, Deus mandou fogo dos céus, consumiu o holocausto. Assim, eliminando os falsos profetas, os profetas de Baal, matando 450 profetas de Baal. Elias, mesmo na caverna, mesmo quando ele decidiu entregar o ministério, ele estava enfrentando o emocional dele foi atacado por essa rainha, ele fugiu para o deserto, falou, quer saber, acabou para mim, ele escondeu numa caverna, ele estava ali talvez um pouco depressivo, enfrentando um momento difícil, mas mesmo na dificuldade, Elias escutava Deus. Lembra quando Deus, e vinha um terremoto, mas não era Deus, e vinha um vento, mas não era Deus, e aí quando veio um sussurro, era Deus. E aí Elias atentou-se e escutou a voz de Deus, saiu para fora, e Deus falou, volta para o mesmo lugar, da onde você veio, que não foi eu que te mandei. E muitos de nós estamos esperando Deus pegar na nossa mãozinha e trazer de volta para o nosso chamado. E Deus está falando assim, Annelise, volta para onde eu te coloquei, porque é lá que eu te tenho. E Elias foi obediente. E para você que conhece a história, você sabe que ele então começou, ele voltou a exercer o ministério, e ele encontrou quem? Eliseu. Ele encontrou Eliseu um dia e ele lançou a capa sobre Eliseu, que é assim que eles faziam, né? Jesus, ele chamava, siga-me.
quando ele chamava um discípulo. Mas Elias jogou a capa. Pum. Era um sinal de siga-me. Eliseu, no mesmo instante, abandonou tudo. Ele queimou as carroças, ele queimou o que ele fazia. Ele falou, não quero saber dessa vida mais, eu vou seguir Elias, porque eu sei que Deus está com ele. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é, se aproxime de quem te faz crescer. Se aproxime de pessoas que estão mais perto de Deus do que você. Porque às vezes nós falamos assim, Léo, não, você tem que se achegar mais perto de Deus. Mas a pessoa não consegue. Como que você fala para uma pessoa que está distante de Deus, se aproxime de Deus? É pegando ela pela mão, é falando, eu caminho contigo. Então você, que talvez está um pouquinho distante, o que você vai fazer? Você vai colar no Elias. Quem é o Elias que está na sua frente? Olha ao seu redor aí. Quem é o Elias aqui? Quem é que está mais perto de Deus do que eu? Porque tem fase na nossa vida que é qualquer um de nós. Não estou apontando o dedo quem é que está mais perto de Deus, quem é que está fora. Não, tem fase na nossa vida que sim, nós estamos um pouco distante. Que sim, nós precisamos de alguém para orar por nós. Que sim, nós precisamos de alguém que nos abraça e fala assim, meu irmão, você está passando isso, mas Deus, Ele tem poder de mudar essa situação e te levar para outro nível. Pessoas que vão nos encorajar. E Elias encorajou Eliseu. E agora vamos ler os versos 2 do 2 Reis 2:2, porque aqui Elias, ele por 3 vezes, ele insiste com Eliseu, que Eliseu ficasse para trás, porque Elias sabia que estava chegando o momento dele ser levado aos céus. E aí ele começa a falar, Eliseu, fica por aí. E olha só, verso 2. E no caminho, disse Elias, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor, e por tua vida que não deixarei só. Então fora Betel. Aí, olha o verso 4. Então Elias disse, fica aqui, Eliseu, pois o Senhor agora me chamou para Jericó. E você não vai querer ir porque é longe demais, nós vamos a pé. Não tem escrito aí, né? Mas é porque eu gosto de imaginar. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e pela tua vida que eu não deixarei vocês só. E desceram a Jericó. E olha o verso 6. Em seguida, Elias disse, fica aqui, pois o Senhor me enviou agora ao rio Jordão. Você não sabe nadar? Mas ele respondeu, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que eu não deixarei vocês só. Então partiram juntos. Mais uma vez eu quero declarar, caminhe com quem anda com Deus. Assim que eu luto minhas guerras. Como que você vai lutar as suas guerras se você não alistou no exército do Senhor? Se você alistou no exército, não é igual aquela música antiga que é exército de um homem só. É um exército do Senhor, é a igreja do Senhor unida, é no GPS que você é edificado, é num momento de oração igual a gente teve aqui, é você conhecendo pessoas que estão perto do Senhor. Mulheres de propósito, que esteve semana passada, né? Homens em construção, que a gente vai ter qualquer dia desse, né? Olha aí, nós estamos olhando a agenda aí, homens em construção. Eliseu então, por ele seguir Elias, ele recebe uma porção dobrada do Senhor. Olha no verso 9 e 10. Verso 9 e 10 diz assim, depois de atravessar o Jordão, Elias disse a Eliseu, o que eu posso fazer ao seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, me dá um carro novo, uma casa, eu quero 1 milhão no banco e quero morar nos Estados Unidos, na Flórida de preferência, porque lá é quente. Foi isso que ele pediu? Não. Olha o que ele pediu. E Eliseu respondeu, faça de mim o principal herdeiro. E algumas versões diz assim, faça que eu receba uma porção dobrada da sua parte. Eu não quero ser apenas o que você é, eu quero que você libere uma porção dobrada sobre a minha vida. E uma porção dobrada sobre do teu espírito profético. E disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu.
Do contrário, não será atendido. Elias fala com ele, ok, se você continuar igual você está fazendo, você alcançará o seu pedido. Mas se você desistir do processo, não vai acontecer. E aqui eu abro um parêntese. Quando é que eu e você desistimos do processo? Porque é muito nice você vir no domingo aí, igual essa especial da dança aqui, né? Até eu chorei na presença do Senhor, você sente a presença de Deus, você sente um arrepio e é maravilhoso. Você fala, que massa, uau, tudo maravilhoso, é ar-condicionado ligado. Aí chega na terça, quarta-feira e aí você fala, quer saber, mexer com esse negócio mais não. Ou então você já caminhou 1 ano, 2 anos, vários anos dentro da casa do Senhor e agora você está tão decepcionado com as pessoas que você fala assim, eu vou, mas eu só sento e não faço nada, porque mexer com gente é a pior coisa do mundo. Aqui não, talvez é na igreja lá, sabe, no Brasil, acontece essas coisas. Mas aqui não acontece. Mas olha, quem aqui tem uma nota de $10 aí? Você tem? Ô, Micael, você tem a nota de 10 aí? Me dá ela aí. Vem aqui, que eu não quero sair da frente da câmera não. Isso, olha que menino bonito. Eita. Não, você fica aqui. Vou te fazer uma pergunta primeiro. Você quer me dar essa nota de 10? Sim. Mas eu não vou te devolver ela não. Você me dá? Você me dá assim mesmo não? Você me dá? Ok. Viu como é que ganha um dinheiro? Pode ir embora do seu lugar agora. Não, tô brincando, volta aqui. Agora, toma essa aqui, ó, de 20. Eu vou te dar e você não devolve também. Você trocou 10 por 20. Porque você me deu e você sabia que eu não ia te devolver. Então agora você pode ir pro seu lugar. Ganhou $20. Tá vendo? E ele pensou ainda, vou dar, não, vou perder $10. Olha só, é assim que Deus faz com as nossas vidas. Quando Deus fala assim, entrega a sua vida para mim, você fala assim, ixi, eu vou perder minha vida, bicho. Entregar minha vida para Jesus, vou ter que largar muita coisa, vou perder muita coisa. Aí, não vou ter minha vida de volta. Deus não pega 10 para te dar 1. Deus não pega 10 para roubar de você. Deus nunca rouba de ninguém. Ele é o Criador de tudo. O poder de tudo está sobre as mãos do Senhor. E no dia que eu e você começarmos a confiar nele, você vai ver que é ele que abre a porta e não é você. É ele que faz e não é eu, não é você. Então no dia que nós entendermos que entregar a vida para Jesus é receber em dobro, é o que o profeta entendeu. Olha aqui, eu queimei minhas carroças tudo lá. Eu abandonei meu trabalho. Mas se eu te seguir até agora aqui, se a gente atravessou até esse Jordão, que você abriu o mar aqui, esse negócio ficou bonito aqui, a gente atravessou. E agora, eu quero uma porção dobrada do teu Espírito, que eu quero ser quem você é. Eu quero agir da forma que você age. Não é você olhar para alguém e falar, oh, Deus, que nice o que você está fazendo, que bom que você prega. Não, é você olhar e falar assim, eu quero pregar melhor do que você. Eu quero ganhar mais pessoas para Jesus do que você. Aleluias. Eu creio que Deus está levantando pessoas que vão negar a si mesmo, sabendo que vai receber algo em dobro. Não por interesse, mas porque é quem Deus é. É quem Deus é. E olha só, Deus libera a porção dobrada a todo aquele que sacrifica a própria vontade para segui-lo. Em João no capítulo 14, não precisa de abrir, verso 12 ao 14 diz assim, Jesus diz, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, mas olha o que ele fala, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você não entendeu direito esse versículo, eu ouvi só um amém aqui. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Opa, ok, agora foi bastante amém. Deus, mas será que tudo que a gente pede, Deus responde? Tudo que a gente pede, Deus dá mesmo? Que bom que você perguntou. Porque quando você se aproxima do Senhor, quando você dá os seus 10 para você receber 20,
Quando você entrega a sua vida para Ele, quando você começa a caminhar com Ele, quando você começa a desenvolver um período de oração durante a manhã, quando você começa a agir mais no espírito do que na carne, os seus desejos serão os mesmos do Pai. Por isso que Ele responde, por isso que Ele dá. Ele dá tudo? Dá sim, a um coração alinhado. Se o seu coração está alinhado com os céus, você vai pedir o que o céu já preparou. Enquanto você está falando assim, eu quero água, aí Jesus vai falar assim, olha, que bom, eu já estava com ela na mão aqui, só esperei você pedir o que eu já tenho aqui preparado para você. É isso o que nós não entendemos, Annelise. A gente continua pedindo a nossa vontade. Senhor, abençoa esse trabalho que eu comecei. Não. Senhor, abençoa um trabalho para eu começar. A oração tem que ser o contrário. É orar para começar, não é orar para Ele abençoar o que você já começou com suas mãos. Senhor, me tira dessa situação que eu me coloquei. É assim que você tem que orar. Não é, Senhor, eu estou aqui nessa situação, agora foi o Senhor que me trouxe para essa situação, então o Senhor abre a porta. Ele vai falar, filho, está um pouquinho errada aí a oração. Alinha o seu coração comigo. Por que você vai sair de onde você está? Por que eu tenho que dar isso? E o que aconteceu com a vida de Eliseu foi algo muito bonito. Ele se tornou um profeta. Ele começou a discipular profetas. Os discípulos de Elias, ele montou uma escola e os discípulos de Elias também começaram a seguir ele. E ele se tornou esse homem de Deus dentro de Israel. E ele começou a fazer com que as pessoas enxergassem de uma forma diferente. E aqui em 2 Reis agora, no capítulo 6, muda aí a sua Bíblia se você tem. No capítulo 6 de 2 Reis, você vai ver que aqui Eliseu agora se encontra numa situação onde ele vai ter uma oportunidade de ensinar um dos discípulos dele a enxergar além dos seus olhos. 2 Reis capítulo 6, verso 8 e 9. Diz assim, ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus, Eliseu, o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Olha, evite passar em tal lugar, porque os arameus estão descendo para lá. E ele, antes mesmo dos inimigos atacarem, ele já avisava o rei de Israel. Eliseu, então, ele era usado para dar direção ao povo de Israel. Eliseu, alguém que deixou tudo para servir ao Senhor, caminhava junto com o seu líder foi arrebatado aos céus, foi usado. Quem conhece a história de Naamã, o homem que foi curado, ele que foi quem deu a direção para Naamã mergulhar ali naquele rio 7 vezes. Agora está diante, ele cuidou dos discípulos de Elias, não desistiu do seu chamado e sempre dava ouvido às coisas de Deus. E olha, nós precisamos de pessoas assim, pessoas que negam a sua própria vontade para dar ouvido às coisas de Deus. Porque vai ter dia que Deus vai colocar no seu coração, liga para fulano, manda uma mensagem para fulano. E você vai falar, não, ele não vai, aquela pessoa nem me retorna. Aquela pessoa, e quando você mandar a mensagem, aquela pessoa vai falar, uau, que mensagem, eu tive um testemunho essa semana, que eu mandei a mensagem para a pessoa, e depois a pessoa me falou, olha, muito obrigado por aquela mensagem, eu estava precisando ouvir aquela mensagem. No dia que eu e você começar a escutar a voz do Espírito Santo, você vai começar a ser usado por Deus para abrir os olhos de muitas pessoas. Porque tem pessoa que já começou a andar no automático, Léo. Tem igrejas que estão virando organizações e não organismo. A igreja nunca foi uma organização, ela tem que ter organização, mas a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, um ministrando com a dança, um cantando, um adorando, um intercedendo, todos fazendo algo, é um organismo. E aqui Eliseu estava querendo mostrar para esse servo dele a quem eles serviam. E olha só, no verso 11 e 12 diz assim, isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros perguntou, vocês não me apontarão qual dos nossos estarão do lado de Israel?
qual está contra a gente aqui? Quem é que está levando essa fofoca? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está lá em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Não há nada oculto para Deus. Não se vence forças do mal sem o sobrenatural de Deus. E Eliseu, ele descobriu isso. Eliseu era alguém que ele ouvia ao Senhor, e olha só o que os guardas falaram para esse rei da Síria. Falou: olha, até o que você fala no seu quarto está sendo ouvido. Não tem como você fazer nada contra eles. Ei, e eu estou aqui para te dizer nessa noite, se você confiar no Senhor, não tem como o inimigo levantar alguma coisa contra a sua vida e prevalecer de pé. Ele levanta é para cair, porque quando ele tenta levantar, Deus já te deu direção. Olha, não é para você passar aqui. Olha, essa amizade não é legal para você. Eu conversando com alguém esses dias, a pessoa falou: Davis, esse negócio de ir para a igreja, eu não queria ir para a igreja, porque eu fui numa igreja e a pessoa falou que eu tinha que mudar minhas amizades. E eu não quero abandonar meus amigos. E eu lembro que eu falei para essa pessoa, eu falei: olha, deixa eu te explicar de uma forma simples. Deus nunca vai te tirar um amigo. Deus vai revelar os verdadeiros. Pronto. Eu preciso explicar mais alguma coisa? Ele falou: agora eu entendi. Porque a gente pensa que Deus quer tirar todo mundo da nossa vida. Não, Deus quer o melhor para você. Só que Ele quer que você anda com quem está mais perto dEle. Ele quer que você alcance lugares impossíveis. E para isso, você precisa experimentar o sobrenatural de Deus. Por isso que hoje nós estamos finalizando essa campanha. E eu quero terminar daqui a pouco, mais cedo, para a gente tirar um período de oração. Eu quero orar para a sua vida, eu quero que você tenha um período de oração com o Senhor, porque eu creio que hoje Deus pode quebrar cadeias que pode ser que estão levantando sobre a sua vida, pode restaurar o seu casamento, Deus pode te batizar com o Espírito Santo se você crer, Deus pode renovar suas forças e Ele pode abrir os seus olhos espirituais para você enxergar. Aleluias, eu sinto a presença de Deus aqui. Olha só, eu e você, nós temos que aprender a orar em meio ao caos. Porque orar na bonança é maravilhoso. Vamos ler aqui o verso 15 ao 17. Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. O servo de Eliseu. Ele levantou de manhã e quando ele saía, ele viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado toda a cidade. E então ele exclamou: meu Deus do céu, estamos fritos. Ele falou: ah, meu Senhor, o que faremos? Sabe por quê? Ele estava olhando só com a carne, só com a vista. Ele enxergou e falou: pronto, Deus não avisou para o Senhor agora que eles iam atacar a gente, agora estamos cercados e não tem como a gente fazer mais nada, nós vamos morrer. E o que nós vamos fazer, Eliseu? E um princípio do reino que eu quero que você aprenda, que você entenda, é que não se vence algo espiritual pela carne. Você quer um exemplo simples? Estava conversando com o Léo hoje sobre isso. Às vezes a gente acha que uma briguinha com o esposo em casa é natural. Não, é normal, a gente brigou a vida inteira. E a gente nunca leva para o lado espiritual. Às vezes, uma briga que surge dentro da sua casa, eu estou falando com o casal, mas pode ser você e sua mãe, você e o seu amigo, você e o seu roommate, na sua faculdade, na sua escola, uma briguinha. Se você é crente, se você é cristão, né? Vamos botar cristão, porque crente é outra coisa. Se você é cristão, você vai entender que existe um mundo que você não consegue ver com esses olhos aqui. E se você parar um pouquinho, você vai deixar de brigar com essa arma e você vai começar a brigar com esta arma. Ora por aquela pessoa, ora por aquela situação, não responde na hora. Não, tem que resolver agora. Não, ora, respira, dá uma saída. Faz igual eu fazia antes, né? Até eu aprender a dominar minha carne, eu pegava o carro e eu dava uma volta. E aí a gente estava em Filadélfia, eu ia na padaria, comprava um pão com salame, que eu sei que ela gosta. E aí eu chegava em casa e a situação melhorava. Que ela gosta de um pão com salame.
Olha só, o servo ele ficou apavorado aqui. Agora olha o que Eliseu respondeu. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco é mais numerosos do que o que estão com eles. Ah, é, Eliseu? Deixa eu fazer a conta. 1, 2, pronto. Olha lá, batalhão. 1, 2. Tem mais alguém aqui? E é desse jeito que nós comportamos muitas vezes. Tem pessoa que vem conversar comigo, muitas pessoas falam gabinete, né? Muitas pessoas vêm pra gente aconselhar, e aí você vai falar algo, tipo, calma. A pessoa vai, como que eu acalmo numa situação dessa? Calma. Calma. Se eu estou falando calma, é porque eu estou vendo algo que você não está vendo. E aqui o profeta está falando calma, porque olha, aqueles que estão conosco é maior do que o que estão com eles. E aqui está a chave. Eliseu, marca isso na sua Bíblia. Eliseu orou. Marca isso aí. Eliseu orou. Você não abre olho de ninguém sem oração. Eu e você não conseguimos mudar ninguém sem oração. Nenhuma vida se transforma sem que você ore por ela. E olha, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluias, eu oro para que o Senhor abra os seus olhos espirituais nessa noite, para que você comece a olhar que existe mais do seu lado do que do lado que tenta atacar você. Deus tem um batalhão de anjos lutando a seu favor. Você não está sozinho. Mesmo quando você estava sozinho, ou quando você sentia sozinho, ou quando você está sentindo sozinho, o batalhão de anjos do Senhor estava com você. Aleluias. Eu lembro quando, não vou falar o nome não, mas alguém aqui da igreja pediu oração, porque tinha um parente, que precisava de oração, estava numa situação difícil, e a gente orou, e hoje eu posso ver o milagre de Deus aqui. Por quê? Oração. Você não consegue orar não? Peça alguém para te ajudar em oração. Está no GPS? Ô irmão, eu sei que você está querendo, né, dar a lição aí, mas eu preciso de oração. Vamos tirar um período de oração aqui? Oração funciona. Vamos voltar a orar, igreja. A igreja precisa voltar a orar. Você já parou para pensar que quando você vai fazer um culto, vem muitas pessoas. Se você vai fazer uma oração, vem 5% dos que vieram. Sabe por quê? Não é falando mal de ninguém. É porque poucas pessoas entendem o que você está entendendo hoje. Que a oração funciona. A oração funciona. A minha empresa que eu tenho hoje, não foi eu que construí. Foi oração. Eu fiz uma campanha de oração de 1 ano e eu falei: Senhor, eu quero trabalhar para mim até o fim do ano. E o Senhor cumpriu. Sabe por quê? Oração. Oração. Se você deseja algo, ore ou peça alguém para orar. Porque Deus, Ele é poderoso para abrir os olhos, como Ele fez desse servo aqui. Olha, alguém precisa ouvir isso nessa noite. Eu quero repetir o que eu falei. Não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são maiores do que estão com eles. Deus é maior do que o medo, Deus é maior do que o desespero, Deus é maior do que a depressão, Deus é maior do que as dívidas. Independente de qual situação que a gente está, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas. Não existe nada acima dele. Para quem que você vai correr? É para o seu esposo? É para o seu pai? É para sua mãe? É para o seu tio? Não, você corre para Deus, porque acima dele não existe mais nada. Porque em João, no capítulo 1, a gente vê, no início, ele era a palavra. Ele estava com Deus. No início de tudo. Então ele está sobre tudo. E se você correr a outra pessoa que não seja Deus, você ainda vai chegar a Deus, porque você precisa entender que acima dele não existe outra. Não permita que a dificuldade diminua o seu Deus. Não permita que a frustração
venha fazer você desacreditar de Deus. Essa semana, eu fui forçado a dar uma olhada nos meus estudos sobre o ateísmo, porque eu fui conversar com alguém essa semana, e essa pessoa que me ligou, e ela falou: Davi, eu sou ateu, e eu não creio em Deus, eu não acredito que existe Deus, mas eu nunca perguntei isso para ninguém, e eu quero te fazer uma pergunta, eu quero tomar um café para você, e eu quero que você me prova que existe Deus. E aí eu tive que estudar bastante essa semana nos meus estudos sobre o ateísmo. Mas sabe, a melhor forma de você provar para uma pessoa que existe Deus é o quê? Oração. Naquele momento que aquela pessoa falou: eu não acredito em Deus, eu comecei a orar pela vida dela. Porque nada e nenhum estudo que eu provar para ele nas escrituras ou na letra que Deus existe vai mudar o coração daquela pessoa, mas um toque do Espírito Santo vai fazer ele entender que existe um Deus, vai fazer ele entender que existe uma vida melhor do que a que ele está vivendo e que ele não precisa viver sozinho. É assim que aconteceu na minha vida. Eu tenho certeza que você tem um testemunho também de vida, de que você passou talvez decepções, passou momentos difíceis, onde você estava fora dos caminhos do Senhor, e você fala: não, é minha vida e pronto, esse negócio de ir para a igreja, eu vou quando dá, eu acredito em Deus, mas não sinto Ele mais, E aí, pum, algo acontece, que o seu espiritual que estava morto, estava dormindo, ele reacende, você começa a crer, você começa a acreditar na sua família, você começa a acreditar que os seus filhos têm jeito sim, e que as coisas vão melhorar. Olha só, essa guerra que ia ser travada no mundo natural, foi travada no mundo espiritual, porque sabe o que aconteceu? Quando esse servo viu todos esses carruagens de fogo, e que a Síria veio para dentro para tentar lutar contra eles, Elias orou para que Deus cegasse eles, e eles ficaram cegos. Eliseu chegou e falou para eles: vocês estão perdidos, deixa eu levar vocês, porque quem você está procurando, porque estava procurando Eliseu para matar ele, quem você está procurando, ele não está aqui, eu vou levar vocês até lá. E pegou todos eles e levou a cidade de Israel, deixou eles lá no centro, e aí todos os guerrilheiros ficaram felizes, tipo, agora vamos matar eles, porque está aqui. E aí é onde o rei de Israel pergunta para Eliseu: podemos matar? A gente pode matar eles, porque agora nós vamos vencer a guerra. Aí Eliseu fala assim: não vai matar ele. Você já matou alguém que você já capturou? Não, você mata quem você não consegue capturar. Se você não capturou eles estão aqui, faz um banquete para eles. Você vai entregar o melhor para eles. Faça um banquete, vamos alimentar eles e depois nós colocamos eles de volta para o caminho de casa. É assim que você vence as suas batalhas. Não, mas eu sei, os que eles estão vindo é para me matar. Quer uma aguinha? O que você está necessitando? Foi o que Eliseu ensinou para eles aqui. Olha, quando os olhos deles se abriram, eles viram que ele estava ali dentro. O que? É um banquete aqui para nós ainda? Comeram, voltaram ao rei da Síria e falaram assim: uau, aconteceu algo lá que mudou nossa vida, e eu creio que vai mudar a sua vida também. E se você ler os versos seguintes, você vai ver que no final desse capítulo ele fala lá assim: e a Síria parou de atacar Israel e houve paz por um tempo. Quando eu e você descobrimos como nós vencemos as nossas batalhas espirituais, nós vamos entender que a paz vai reinar quando você começar a lutar mais com essa arma do que com essa arma. Mais com essa arma do que com essa arma. Língua, né? Aqui não, assim, tem igreja que tem gente linguaruda, acho que, né? Mas aqui não tem. Deus, Ele quer que eu e você aprendamos nessa noite a lutar com as armas certas. E eu quero dar para você, para a gente finalizar, 4 motivos para você orar. Anote isso aí, não sei se vai aparecer aqui no telão. O primeiro motivo: ore para se aproximar de Deus. Em Tiago, no capítulo 4, verso 8, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A intimidade com Deus nos leva a entender a boa e perfeita vontade de Deus. O segundo, porque eu estou sem tempo. O segundo, ore
com o coração grato, sabendo que Deus vai fazer. Em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, diz assim: não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Quem começa agradecendo sabe do resultado da oração. Número 3. Por que eu devo orar? Ore para mostrar a sua dependência a Deus. Em Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O homem que depende de Deus, ele aprende de Deus. O homem que aprende a depender de Deus, ele aprende de Deus. O último para você ir daqui com todas as armas. E se você quiser anotar aí, onde estão minhas armas espirituais? Capítulo 6 de Efésios. Ore para vencer as suas batalhas espirituais. Eu vou ler só o verso 12 que diz assim: pois a nossa luta não é contra a carne, ou nem contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Aqui em Efésios 6, você vê aqui ele falando das armas, né? As armas que você tem para a oração. E você vai ver ali o capacete da salvação, e você vai olhar todo o capítulo 6 e você vai ver todas essas armas ali.